Estamos começando mais uma live aqui na página da Dri Desotti, 50 mil candidata a vereadora da cidade de Araras. E hoje nós falaremos sobre um tema que é a importância das terapias integrativas, não é? E a Dri começa falando sobre esse tema, aliás. Eu vou abrindo aqui para ela. Dri, tudo bem? Oi, tudo bem? Boa tarde, Eric. Boa tarde, todo mundo. E aí, como que funciona isso, hein, Dri? Como que são essas, a importância dessas terapias? Por quê? Nos fale mais. Antes de falar da importância delas, né, nesse contexto do SUS e dos postos de saúde, dos hospitais municipais, né, eu gostaria de esclarecer, assim, que não, além de estar valorizando, de valorizar isso, né, enquanto um método de prevenção mesmo de saúde, é algo que eu pratico no meu consultório há mais de 20 anos. Fiz curso, né, de Reiki, fiz vários cursos nesse sentido. O Jinshin Jutsu é difícil aí pronunciar, mas é algo que eu tenho todo mundo que foi meu paciente nesses últimos 22 anos e que passou por sessões de relaxamento em que eu tocava uns pontos no pé, na cabeça ou na mão, recebeu o Jinshin Jutsu, que é uma técnica, né, oriental, japonesa, mais antiga que a acupuntura, e que utiliza dos mesmos princípios da acupuntura, que é a observância, né, desses fluxos de energia dos órgãos pelo corpo e a necessidade da gente restaurar isso, né? A gente parte do princípio que os bebês nascem, né, com esse fluxo de energia fluindo como rios pelo corpo, né, de uma maneira mais sutil, não tem a ver com a corrente sanguínea, mas são fluxos energéticos mesmo. E a partir do momento em que a gente detecta pela pulsação ou pelas emoções das pessoas que existe um desequilíbrio nesses fluxos de energia, existem também mapas de pontos pelo corpo em que a gente pode restaurar. Né? Então, por exemplo, se a pessoa chega muito triste, isso está ligado ao pulmão e ao intestino grosso. Se a pessoa está muito preocupada, ansiosa, é o coração, é o estômago e o baço. Se a pessoa está se esforçando, não está deixando fluir, tudo para ela é muito um esforço muito cansativo, é o coração e intestino delgado. Se a pessoa está raivosa, é fígado ou vesícula. Né? Então, a tristeza, como eu já disse, está ligada ao pulmão. Então, tudo isso, a gente tendo essa percepção de corpo e mente, a gente consegue ajudar as pessoas a prevenir, inclusive. E eu já trabalhei muito com pessoas em estágio terminal, principalmente de câncer, mas também de tumores e de outras coisas, que as pessoas, sabendo que eu pratico isso, me chamavam, né, nas casas ou hospitais, e isso é algo que as pessoas relatam, né, que traz traz um alívio, um bem-estar e, inclusive, uma melhora em muitos casos. É lógico, né, que essas terapias elas não substituem a medicina tradicional, elas são preventivo mesmo, e são uma ajuda. E hoje nós trouxemos aqui, vamos ter aqui a Bianca Squares e a Mel, né, que está aí se conectando, para poder falar sobre isso, que existem, né, existem já leis que podem, assim, facilitar o uso dessas terapias no caso de pessoas, principalmente pessoas em situação de câncer terminal ou fazendo quimioterapia, alivia muito os sintomas da quimioterapia. Com meu pai, eu e minha cunhada, Cíntia Fernandes, a gente fazia muito gente nele e ele relatava o quanto que aliviava, né, os efeitos colaterais da quimioterapia. Então, hoje é sobre isso que nós vamos falar, sobre essas terapias todas, que inclui, aí a Bianca vai entrar mais em detalhe, né, sobre tudo que vem, a homeopatia, inclusive a acupuntura, reiki, o próprio Jinshin, e a importância dessas terapias no Sistema Único de Saúde. É o reconhecimento dessas terapias, porque isso, assim, diminuiria muito o uso de medicação, muito a questão, assim, de tratamentos contínuos.
Então, tem muita coisa para ser dita e hoje o nosso assunto é esse. Queria agradecer a presença de todas, todos e todes que estão aí nos assistindo ou que vão assistir essa live que vai ficar gravada, né? E aí eu quero chamar a Bianca para poder estar trazendo para a gente aí, minha querida amiga, vizinha, minha instrutora de yoga, uma pessoa maravilhosa que a vida colocou no meu caminho. Oi, Bi. Aí, Bianca, já... Gente, boa tarde. Eu estou muito feliz. Oi? Oi, eu dei uma pincelada e gostaria que você continuasse aí a minha fala. Nossa, agradeço imensamente por entrar até em leituras que eu não conhecia e conhecer um pouco dessa história, desse caminhar dos cuidados com a saúde. Eu me sinto, assim, muito grata mesmo, assim, muito grata. E aí, são várias reflexões, sabe, dentro desse assunto. E eu acho que assim, um dos pilares muito importantes que eu acho é a abertura de olhar para a saúde, né? Porque quantos de nós olhamos para a saúde somente quando estamos doentes, né? Então é uma mudança muito positiva olhar para essas outras formas de entender a saúde, né? E é como a Adri falou, não é como substituição da medicina tradicional. Em nenhum momento assim, eu me coloco dessa forma, mas o contexto histórico ele trouxe alguns embates que carregaram até esse momento atual essa visão de embate, não inclusão desses diferentes olhares, né? E aí eu gostaria assim de iniciar a minha fala com uma frase da Organização Mundial da Saúde, que eu acho que fala um pouco desses contrapontos, desse embate, para a gente também desconstruindo essa forma unilateral de olhar a saúde, né? Então, olha só, a saúde para a OMS é um estado de bem-estar físico, mental e social, né? Não meramente a ausência de doença. Então, a saúde é olhar para o ser humano nessas três dimensões, né? Então, quando a gente, em vários momentos, né, até a psicoterapia pode falar melhor, né, Adri? Quando a gente está mentalmente bem, o nosso corpo ele se comporta de uma maneira mais positiva, né? Sem densificar essas emoções, sem excretar hormônios de tensão, né, de adrenalina, que vai se acumulando no nosso corpo e fazendo a gente adoecer aos poucos, né? Então, esse olhar da Organização Mundial da Saúde, ele se faz muito, assim, eu acho muito completo, né? Deve ter outras formas também de explicar como é saúde. E aí eu abro até essa fala de uma forma bastante aberta, inclusiva, tá? Eu acho que é muito importante isso, tá bom? Então, o próprio conceito, né, de práticas integrativas e complementares, esse conceito foi se construindo, né, durante o tempo, né? E aí eu chamo a atenção para a década de 40, 50, que foi quando a industrialização no Brasil aconteceu. Cada país, né, a gente sabe que a industrialização se deu de maneiras diferentes, né? Mas aí, trazendo para um âmbito mais brasileiro, quando chega a industrialização, não tem como não impactar na vida das pessoas, né? O estilo de vida das pessoas se modifica muito, né? E aí, desde a maneira da gente se vestir, de se alimentar, de se movimentar, né? Então, anda-se mais de outros, o automóvel também chega, né? Então, o nosso metabolismo modifica assim muito a partir dessa mudança, da chegada da industrialização. Tá? E já começa também a industrialização farmacêutica a se desenvolver muito. Então, olha só, uma vida mais ligada à natureza,
aquele quintal de vó, né, que tudo tinha ali para se tratar. Imagina esse cotidiano e chegando à industrialização e a gente modificando, né, essas trocas, né, e consumindo produtos mais industrializados. Então, instala-se um movimento cultural nesse sentido, tá? E na década de 60, mais ou menos, existe um movimento de contracultura a tudo isso que estava acontecendo. E aqui no Brasil também, com a ditadura militar, né, existe um movimento muito, muito intenso também de obrigatoriedade, de radicalismo. Então, esse movimento de contracultura, ele faz abrir a sociedade abrir um pouco, tem certas aberturas para o olhar de cuidados da saúde para retornar um pouco às práticas tradicionais, né? Então, esse é um primeiro embate. Então, é um olhar de terapias alternativas, quer dizer, de substituição. E é esse primeiro embate que eu falei do começo, né? De substituição mesmo, de falar, não, pelo amor de Deus, eu tô sendo medicado, estou sendo invadido de várias formas, né? E nesse contexto, a Organização Mundial da Saúde vendo todo esse movimento, né? Um pano de fundo importante de se colocar, tá bom? Enfim, aí esse movimento de contracultura, esses embates, a medicina alternativa nasce, e na década de 60, então, alguns profissionais da saúde começam a olhar para outras formas de cuidar da saúde. Então, nesse movimento, a medicina tradicional chinesa chega no Brasil de forma mais intensa. O Ayurveda também, ele chega no Brasil. Eu esqueci de me apresentar, gente. Eu estou em formação de terapeuta Ayurveda, eu sou instrutora de yoga e sou professora de geografia também, tá? Então, vou colocando o Ayurveda e o yoga de uma forma um pouquinho mais intensa, tá? Pelas experiências. A medicina Unani também. O próprio yoga chega como uma prática mais intensa na década de 60, tá? Então, percebe-se que a medicina tradicional, ela não dá conta de todas essas dimensões ligadas à saúde. Então, começa esse movimento, desses cuidados diferentes, tá bom? E aí, até gostaria de perguntar para todos vocês que estão assistindo, né? Como que é a rotina de cuidado de vocês? Como que vocês olham para a saúde? Em que momento a saúde chama a sua atenção? Né? No momento que eu estou com alguma dor e preciso ir para o médico, eu faço alguma prática durante a minha rotina. Eu faço caminhada, eu tenho cuidados preventivos. Como são esses cuidados? Até que eu peço que vocês até escrevam para a gente tentar visualizar isso também na rotina de vocês. Tá? Então, uma reflexão bastante interessante, né? Então, olha só. Aí, lá para a década de 80, 90, a OMS endossa a necessidade de que as práticas integrativas que existentes naquele momento, que elas fossem introduzidas nos sistemas de saúde que pertencentes aos países membros da OMS. Tá? Só que não só que fossem introduzidas, mas que existissem instituições de pesquisa que entendesse de forma mais sistematizada essas práticas. Então, no Brasil, por exemplo, como são feitas essas práticas tradicionais, por exemplo, né, da fitoterapia com as plantas medicinais? Como isso era feito? Né? Como isso é sistematizado? O que existe, né? O que já existe e como a gente pode ampliar, né, para o sistema de saúde. E então começa um olhar mais voltado à democratização, ao acesso a essas terapias, né? Dentro do SUS, aqui no Brasil. Então, em 2003, mais ou menos, começa um movimento dessas terapias, desses olhares, né? Para se organizar, escrever um documento para isso ser institucionalizado dentro do SUS. E essas terapias, elas são, em 2006, elas entram, né, no plano nacional. Então, essas terapias são 5.
São a medicina tradicional chinesa, que já se desenvolvia, né, já caminhava, né? A medicina antroposófica, eu não sabia disso, é incrível saber, porque é um olhar muito bacana e muito completo do ser, e aí trabalha também a questão da educação. Olha, esse plano nacional, ele não é só ligado ao Ministério da Saúde, ele é ligado também ao Ministério da Educação, é incrível isso também. E tem setores dentro do SUS que trabalha a parte educacional, valorizando as práticas tradicionais, é incrível, assim, é muito amplo tudo isso. A homeopatia também, né, são as três instituições já organizadas, as plantas medicinais e a fitoterapia, e é uma dimensão bastante específica que no Brasil se desenvolvia já de uma forma muito potente, né? Se a gente pensar que muitas indústrias farmacêuticas entram no Brasil e procuram plantas, né, para elaborar os seus medicamentos, a gente sabe que somos uma diversidade absurda, rica, incrível, assim, de uma alegria muito grande que eu olho para tudo isso. Então, as plantas medicinais e fitoterapia, ela vem de uma forma muito potente, já muito concretizada. E o termalismo. O termalismo é um tratamento, é uma terapia que trabalha com águas termais. E nesse momento também tem um movimento que valoriza os rios, valoriza esse centro de águas termais, e é uma coisa muito interessante, né? Bem, então esse plano nacional, ele nasce em 2006, né, com esse sentido de inclusão. Então, essas 5 formas de ver a saúde se organizam e se perguntam: o que nos une? O que de fato nos une, né? Então, pensando dessa forma, na democratização, na pulverização desses cuidados, nessa abertura mesmo de olhar para a saúde, que é muito rica, né? Não é mais nem menos que a medicina tradicional, e ela vai se constituindo como integração, né? Práticas integrativas e complementares. Então, esse conceito ele é cunhado dessa forma, nesse caminhar, tá bom? Bom, e aí começa o Ministério da Saúde, né? Ele se abre e começa a se organizar, né? De que forma pode acontecer essa implantação a implantação dessas terapias no sistema de saúde. E é incrível, é muito interessante, porque a gente tenta seguir uma linha de raciocínio, né? E quando eu comecei a fazer essas leituras e tentar entender um pouco a história dessas práticas, eu me senti um pouco até perdida, porque é tão plural. Os atores sociais, eles fizeram tanta coisa acontecer, e de cidade para cidade, acontece de forma diferente. Por exemplo, trazer um exemplo. Uma cidade consegue uma verba, né, através do Ministério da Saúde para fazer uma farmácia viva. Então, naquele município, naquele posto de saúde, onde tem um espaço para construir e plantar, trabalhar essa relação com a natureza, é diferente de qualquer outro lugar, né? E esses profissionais que trabalham nesse lugar, nessa dimensão, eles começam, né, os agentes de saúde, quem trabalha nesse posto, trazendo um exemplo para ficar mais claro, eles começam a se especializar para trabalhar com as pessoas com essas plantas. E aquelas pessoas que são atendidas nesse posto de saúde começam a se cuidar com essas plantas e começam a criar uma autonomia. Uma autonomia, assim, é uma corresponsabilidade que eles falam muito, né? Então, existe uma corresponsabilidade pela própria saúde. Então, eu me cuido, eu ensino minha família a se cuidar, eu ensino meu vizinho, eu planto também na minha casa, e isso cria uma dimensão, assim, gigantesca, né? E a gente não consegue nem dimensionar esses benefícios de tão grandes, assim, quando você cria uma autonomia com relação à própria saúde. Então, quando eu comecei a olhar para toda essa história, eu até fiquei meio perdida. Falei, gente, olha isso, olha a dimensão, né? É muito bonito e incrível. E, enfim,
Depois de 2006, né, que o Plano Nacional ele nasce com essas 5 terapias e começa a se pulverizar, né, em várias cidades, em vários municípios, em várias UBSs, em vários hospitais. Esse movimento começa a se fortalecer. As pessoas começam a se curar, a pessoa que recebeu o reiki, ela quer fazer reiki 1, reiki 2, reiki 3, quer trabalhar também no posto de saúde, então começa a tomar uma proporção muito grande, tá ok? Então, existem várias formas, como eu falei, dessa prática. A primeira, são os agentes de saúde. Mas, por exemplo, eu sou terapeuta, eu sou professora de yoga, e eu quero participar, eu quero fazer alguma coisa, mas eu não sou agente de saúde, eu não estou dentro dessa esfera municipal. Bom, existe uma organização de escrever um projeto, de conseguir um espaço dentro da prefeitura, de galgar, então, dentro desses espaços, um diálogo, né? Fazendo um diálogo com a própria prefeitura, com relação a alguma ajuda de custo. Então, isso vai tomando proporções, assim, muito grandes, gente. Essa é uma outra forma de estar conseguindo ter um laboratório dentro do município, de algum espaço também para poder trabalhar, ok? E lá para 2017, mais 14 terapias foram adicionadas nas PICs, né? Então, eu vou falar porque é importante a gente ter noção de quais são elas. É arte-terapia, ayurveda, biodança, dança circular, meditação, musicoterapia, naturopatia, osteopatia, quiropraxia, reflexoterapia, o próprio reiki, Shantala, que é aquela massagem indiana nos bebês, é incrível, é muito bonito, é muito terapêutica também. Terapia comunitária integrativa, yoga. Em 2018, mais 10 entraram para o hall das terapias, que é a apiterapia, que é a aromaterapia, geoterapia, hipnoterapia, imposição das mãos, ozonioterapia e terapia dos florais. Então, abriu-se um leque, assim, muito grande de ações dentro dessa esfera da política nacional, né? E, enfim, eu gostaria de colocar a importância desses atores sociais dentro de todo esse movimento. Eu estava assistindo uma live essa semana e para além das políticas nacionais, para além da institucionalização dessas terapias, existem pessoas que gostam muito e valorizam muito todas essas formas de se curar. Né? Então, eu acho que é importante pessoas que não recebem para isso, elas se organizam e faz muita coisa acontecer. Né? Bom, e aí outro ponto assim bastante importante que eu devo colocar são os benefícios, tá? Os benefícios das terapias integrativas e complementares. Assim, eu trouxe algumas, né? E tem muitas outras. Se vocês quiserem também estar colocando aí no bate-papo com a gente, é bastante interessante. Então, para além das formas, das percepções subjetivas, eu coloquei algumas aqui. Então, esses tratamentos, essas formas de olhar para a saúde, elas aceleram os tratamentos, elas aceleram a pessoa melhorar, de alguma forma, né, geralmente. Ela evita consumo de medicamentos excessivos e muitas vezes ela diminui o tempo das pessoas tomarem remédio. Tem relatos que contam que pessoas com pressão alta, por exemplo, elas conseguiram parar de tomar remédio e se curar, né? Então, fora os efeitos colaterais dos remédios, que são muito potentes, muito fortes, né? Muitas das terapias também melhoram a qualidade do sono, o yoga é um deles, o reiki também, diminui dores, estresse, tensões gerais no corpo, reduz ansiedade, então trabalha muito questões
assim, gerais de emoções, né? Por exemplo, a síndrome do pânico. Esse é um exemplo que eu vivenciei como instrutora de yoga. Tá? Melhora quadros depressivos. E aí cria-se essa noção de corresponsabilidade que eu já falei para vocês. Né? É muito incrível, né? Que é bom para o SUS, é bom para as pessoas, é bom para a comunidade em geral, né? E aí os benefícios para a própria rede, né, de saúde, que, assim, são terapias de baixo custo, normalmente. Então, o SUS ele não vai gastar muito, não tem que fazer investimentos com alta tecnologia. Então, as pessoas... É uma questão mais de relação também, né? Melhora essa relação mais humanizada, né? Que com esse conceito de humanização vinda das minhas próprias experiências com a humanização do parto, né? Então, é um custo baixo para o sistema, né? E gasta-se pouco, menos com remédio, menos com tratamentos mais invasivos, de alta tecnologia, assim, trazendo como um exemplo, né? E melhora a qualidade das práticas dentro do sistema. As pessoas se qualificam mais, né? E diante disso, elas conseguem trabalhar de uma forma melhor, tá? E aí eu trouxe como exemplo, Odri, tá tudo ok, né? Que eu não tô te vendo. Você tá aí, né? Tá. Ah, então tá bom. É que eu não tava vendo você. Tá. Eu não escutei. Tá, mas tudo bem. Bom, aí eu trouxe o yoga para falar um pouquinho dos benefícios do yoga, para acho que ficar um pouco mais concreto, sabe? Não ficar tão aberto como exemplo. Então, o yoga, ele vai trabalhar, tem vários impactos muito positivos, assim, para uma pessoa, tá? Primeiro que ele trabalha melhorando o sistema respiratório, né? Pessoas que têm asma, até que têm rinite, tudo flui de uma maneira muito mais orgânica, né? E a ideia dessas terapias mais naturais, mais ligadas na natureza mesmo, que usam menos medicamentos, é que trabalhe o corpo de forma que ele crie mais autonomia. Porque olha só a diferença. Por exemplo, você toma um remédio. Esse remédio vai cortar aquele sintoma. Ah, beleza, vou tomar remédio. Aí, depois de um tempo, tem que aumentar um pouquinho aquela dose. É isso, a gente vai. E aí prejudica rim, prejudica, né? É assim que a gente sabe que acontece. E aí o yoga, por exemplo, então a pessoa tem asma, faz uso daquela bombinha. Eu já vi casos da pessoa conseguir já não entrar mais em crise. Nesse tempo aqui, no começo da primavera, é um momento muito propício nessas crises. A pessoa começar a respirar muito melhor, de forma bem mais efetiva, estimulando os órgãos, né? Fazendo essa respiração, né? Com o diafragma mais estendido, até o coração funciona muito melhor. Então, questões cardiovasculares também melhora muito, muito, né? Porque você faz movimentos mais naturais, mais efetivos para o seu corpo, né? Fibromialgia, casos assim que só yoga para várias pessoas melhorou muito, assim, as dores, né? Dores crônicas gerais também, síndrome do pânico, eu já falei, né? Então, pessoa que respira melhor, ela consegue regular mais, né, os hormônios, menos combater aquelas descargas de adrenalina, né, liberar mais endorfina, só trazendo assim um termo mais técnico, mas aqui assim, enfim, é importante, né? Ansiedade, no geral, estresse, trabalho, e no trabalho de parto, né, que eu sou professora também de yoga para gestantes, né? Tem relatos que o trabalho de parto flui muito melhor, porque a pessoa tem muito mais consciência do corpo, trabalhou mais elasticidade, trabalhou respiração, que faz ela, né, entrar, cadenciar o trabalho de parto de forma muito mais efetiva, né? E até o pós-parto, né? Muitas mulheres têm depressão pós-parto. O yoga também trabalha isso, né? Com respiração, com os asanas, que são as posturas. O sono das pessoas melhora. Elas ganham massa muscular, quer dizer, a postura, a partir da massa muscular, ela começa a ficar mais equilibrada, ter menos desgaste ósseo, né? Se ela tem uma hernia de disco, por exemplo.
compulsão alimentar. Olha que incrível, isso é efetivo, é muito, muito incrível isso daí também. E a resiliência, né? O autocuidado, esse olhar mais consciente. Por exemplo, eu estou trabalhando algum exercício específico, um asana, uma postura, a pessoa, nossa, eu estou nesse, nossa, pelo amor de Deus, aqui eu estou sofrendo muito. Eu vou lá, vamos respirar, né? Ensino a respirar, relaxar naquele asana. Isso ela vai levar para a vida dela. Por exemplo, um momento de impacto, alguma coisa traumática, ela vai lembrar que ela precisa conseguir respirar, então ela vai entrar em homeostase, ela vai ter uma condição mais consciente de entrar numa recuperação, né? E aí eu peguei eu busquei, né, essas informações em vários sites assim, institucionalizados, e esses que eu peguei sobre yoga no Rede MTCI, né, uma biblioteca virtual em saúde latino-americana, muito legal. E acho que é isso, Dri, já falei bastante, né? Muito Vamos bom. trocar. Com um problema com a Mel, que ela não está conseguindo acessar, a Merle Michelle Bento, e ela está gravando um áudio aqui para a gente que é uma pena ela não está conseguindo, porque foi exatamente ela que me procurou e que surgiu a ideia da live a partir da Mel. Aí eu chamei a Bianca também, e é muito triste, chato, que ela não esteja conseguindo, aí esteja com problema aí com o microfone e a câmera do computador dela, né? E aí eu pedi que ela gravasse um vídeo, e daqui a pouco o Eric vai compartilhar que a fala dela através do vídeo, que é a maneira que nós encontramos. Ela já gravou, Eric? Sim. Ela ainda não, mas logo ela vai gravar e vai nos mandar. Dri, e dentre tudo isso que a Bianca nos disse, você como psicóloga e agora também como candidata, fazendo parte do município, como que fica isso para uma nova visão do SUS, para se adequar dentro disso tudo? Eu ia completar. À medida que a Bianca foi falando, né, eu acho que quem está assistindo assim a gente já começou a ligar os pontinhos. E é interessante como toda live, né, mesmo quando eu falei da saúde mental, quando a gente fala, né, ou pensa sobre alimentação, ou qualquer coisa que a gente esteja aí trazendo, né, como a gente falou da velhice, quando falou do novo normal, ou do abuso sexual, sempre a gente cai na mesma questão, de que é a maneira com que a humanidade foi caminhando em direção a um progresso que adoece. Né? Então, assim, todo mundo fala no progresso. Esse progresso capitalista é um progresso que ele nos come por dentro. Então, quando a gente fala em terapias integrativas, quando a gente fala, né, em homeopatia, yoga, acupuntura, que são assim saberes milenares, ancestrais do Oriente, e aí a gente até dos indígenas, né? A fitoterapia, o que é fitoterapia se não aquele chazinho, né, da avó, da bisavó, aquela raiz macerada que serve para diminuir a dor do joelho, misturada com álcool. Então, assim, tanta coisa, tanto saber que vem assim dos indígenas, dos negros, dos ancestrais, e que estão presentes nessas terapias integrativas. Então, quando a gente fala de terapia integrativa, a gente está falando também da soberania alimentar, de um alimento livre. Hoje é o dia da agroecologia, né? Hoje é o dia em que as pessoas que acreditam que é possível, né, a humanidade sobreviver aí com o plantio sem agrotóxicos, sem veneno na comida, que é preventivo também. Quando a gente vê uma empresa como a Monsanto e a Bayer, que se uniram em uma só, né? Uma produz o agrotóxico e a outra produz os remédios da quimioterapia que vai combater o câncer que o agrotóxico produziu. Gente, é bizarro. E a gente parece que a gente não, é tão bizarro que parece mentira. E quando a gente fala em terapias integrativas, é lógico que a gente reconhece, né, o valor da medicina tradicional, dos remédios de laboratório, quanto que eles ajudam. Mas falar de terapias integrativas é falar de prevenção,
é falar de você apostar na saúde, ao invés de só investir na doença. A indústria da doença, ela está movimentando um dinheiro louco. E quando a gente investe na saúde, né, no alimento saudável, no consumo, né, de ervas medicinais, para prevenção, para as coisas que dá, né, para o estômago, para o fígado, enquanto está ali no dia a dia. Tem gente que abusa tanto, né, de remédio no dia a dia que isso acaba virando crônico e acaba causando coisa muito mais séria depois. A yoga, por exemplo, que é algo que eu pratico há anos, né? Agora estou fazendo com a Bianca, eu recomendo, ela é uma ótima professora, instrutora de yoga, muito boa mesmo. A yoga, ela equilibra os hormônios, ela diminui, né, os efeitos e os sintomas da menopausa, mesmo na adolescência. Essa yoga que a Bianca faz com preparação para o parto, ela auxilia, né, o parto normal, um parto mais tranquilo, porque ela integra corpo, mente e espírito. E a gente sabe, né, não é que cortou aqui, não é dizer que tudo é psicológico, mas a gente sabe a relação. A gente sabe o quanto um afeto, e você está em paz, e você está no estado meditativo, isso já está sendo provado mesmo nas empresas grandes, tem espaço para meditação, né? O mindfulness agora que está tão em moda. O quanto a gente estar bem consigo, isso aumenta o sistema imunológico. Isso evita com que a gente contraia gripes, inclusive o Covid, né? Então, assim, o quanto que é importante a gente poder integrar. E eu, nessa proposta agora, né, enquanto candidata a vereadora, eu quero estar trazendo exatamente isso para vocês. Mostrar que é possível, né? Que o que o vereador faz, ele é a ponte. Tem uma amiga que me chama de Dridge, por causa de bridge, que é ponte em inglês, porque é fazer essa ponte entre as alternativas, as pessoas que estão conhecendo, né? Como a Mel, que trouxe para a gente, né, esses projetos de lei, essas leis que já existem, e tem várias cidades que já estão adotando, e por que não Araras, né? Poder ser uma cidade modelo, do mesmo jeito que a gente falou na questão da pedofilia, do abuso sexual na infância, né? Como que a gente pode estabelecer aí um protocolo de fazer de Araras uma cidade modelo no combate à pedofilia? Como a gente falou também junto com a Rose Silvestre, com a Bia, da velhice, o quanto que Araras também pode ser uma cidade modelo em acessibilidade, em olhar para o idoso, olhar para a criança, né? E combater o racismo, o preconceito. E a gente quer trazer isso também, que Araras possa ser uma referência, uma cidade que tenha bons serviços, bons médicos, que tenha o serviço, né, de medicamento que a prefeitura aí provê, medicamento de vários níveis aí que a prefeitura tem feito tão bem, mas falta isso. E com certeza, né, quando a gente traz todas essas terapias integrativas acopladas ao sistema de saúde, a gente vai, mas isso é certeza absoluta, a cidade vai consumir menos medicamento de laboratório, esses remédios tão caros, né, que tem gente que vive para pagar a conta de farmácia. Então, isso é muito, muito importante, né? Vamos ver, quero ver, aí estou vendo que a Mel está aí gravando vídeo, está mandando aí para o Eric, para a gente poder ter acesso, né? Eu gostaria que a Bianca completasse mais um pouco aqui minha fala. Oi, Adri. Olha, eu acho que eu tinha esquecido de uma informação, né? Que é sobre um pouco sobre o que está acontecendo nas cidades, né? Como eu falei para vocês, essas informações são de que forma, né? De que forma as cidades estão trabalhando é um pouco mais difícil. Mas a Mel vai trazer já já também alguns números das cidades aqui da região, né? E tem muitas cidades aqui próximas a Araras que rolam PIX e a gente não sabe, né? Não sabe porque aqui não tem, a gente não tem noção do acesso. Então, todo o acesso
a essas terapias são acessos privados, né? E a gente está falando da democratização do acesso a essas terapias, né? Então, uma informação bastante bacana para se colocar é que 80% dos municípios brasileiros têm pelo menos uma Pix. Tem pelo menos uma Pix, né? Então, São Carlos tem, eu não tenho o número aqui, mas São Carlos super desenvolvido. Piracicaba também é um centro bastante desenvolvido. Então, a Limeira também. São inúmeras cidades próximas a Araras. Então, quer dizer, é possível fazer também, né? É possível a gente se organizar e fazer, né? Essas terapias chegarem a pessoas que não conhecem, né? Odri, sabe que a Mel comentou da gente falar um pouquinho também do nosso processo de encontro, né, com essas terapias. E eu achei super interessante. Posso fazer? Tá, eu vou fazer então. Bom, para a gente chegar como terapeutas, a gente teve, né, eu especificamente tive contato em alguns momentos com essas terapias, né? Bom, eu observava que tomar remédio e essa relação que a gente acabou de falar, para mim, era sempre muito rasa, assim, rasa. E sempre faltava algum tipo de prática, né? E aí, no meu parto, eu tive, assim, antes do meu parto, né, uma amiga aromaterapeuta, ela ofereceu um curso para dar aqui no espaço, que na verdade foi dentro da minha casa, a gente mora numa chácara, e ela ofereceu um espaço de aromaterapia, um espaço, um momento, assim, um curso de aromaterapia na gestação, nos trabalhos de parto e no pós-parto. E eu, gestante, falei, é lógico, eu quero isso para minha vida, né? E aí a gente fez essas vivências e foram, assim, incríveis. E aí ela participou do meu parto. E no meu parto, ela trabalhou com aromaterapia. E foi, assim, incrível. Incrível, porque assim, melhorou muito a minha ansiedade. Meu trabalho de parto, ele foi muito fluido. E depois, no pós-parto também, eu utilizei, né, o jasmim, por exemplo, né, para como autocuidado, assim, para me tranquilizar, para me sentir mais potente. E eu trabalho até hoje com os meus filhos, com os óleos essenciais. E, enfim, e outras experiências, como no próprio yoga, né? Eu praticando yoga, eu falei, meu Deus, eu quero isso para minha vida. Fui fazer o curso de yoga e hoje eu tô dando aulas, né? E essa relação também com esse tipo de terapia. E, bom, e aí depois entrei em contato com o Ayurveda, recebi algumas massagens, fiz um tratamento com uma terapeuta Ayurveda aqui em Rio Claro, a Fran, gosto muito dela, e também me envolvi de uma forma que eu quis fazer o curso de terapeuta Ayurveda. Então, essa relação profunda que nos toca, que nos traz essas reformulações tão profundas, fizeram com que eu me relacionasse mais e mais e mais, quisesse isso para minha vida e levar para outras pessoas. E é um pouco daquilo que eu acabei falando sobre a fitoterapia. E a Adri falou muito bem sobre esse resgate da tradição dos indígenas, dessa relação com a terra, e não sabia que hoje era o dia da agroecologia, que incrível isso. É isso, Adri, acho que é importante também falar das experiências, né? Dessa proximidade, né? A gente não está aqui para ficar conceituando, né? Tudo. Eu trouxe o conceito disso, mas falar das relações com as pessoas mais humanizadas mesmo, né? Exatamente. Aí você falou e me remeteu ao meu próprio processo em relação a isso, porque desde a época da faculdade, assim, no finalzinho da faculdade, eu já fazia lá em Campinas, né, aulas de antiginástica, de Feldenkrais. A terapia que eu fazia era com uma professora minha, que é a Barbara, e aí era bioenergética, era muito ligada, né, ao corpo, aquela coisa do Reich, de solução de couraças e tudo. E nessa época eu tive contato com um livro que se chama Cura pelas Mãos, que é muito bom,
que ele ensina a prática da polaridade, né? Ele diz que é como é magnético, né? É uma coisa elétrica magnética. Você colocar, né, a mão esquerda na parte, né, frontal aqui da testa, a mão direita atrás para dor de cabeça. E aí eu comecei a entrar nisso. Aí depois, quando eu já estava casada e tentando engravidar e não conseguia, eu fiz um curso, um workshop no Canadá com a Bárbara Brennan, que escreveu o livro Mãos de Luz e Luz Emergente. E logo na sequência, eu já comecei a fazer o curso de Jinshin Jutsu, que a minha terapeuta Gema Bussetti, ela praticava e a gente, tanto eu tinha feito terapia com ela quanto minha mãe, e aí minha mãe, né, a Soninha, falou, Dri, pede para ela te ensinar aqueles botãozinhos que ela aperta no corpo, que é aquilo que a gente melhora. Porque conversa um pouquinho, a gente deita na maca, ela aperta aqueles botãozinhos, que são os pontos, né? Como se fosse do Yin, mas são os pontos do Jinshin. E aí eu fui fazer o curso e comecei a fazer, a gente faz o curso de autoajuda, e aí, logo na sequência, assim, eu já engravidei do Yannick, né? Depois de 4 anos aí tentando. E aí fiz durante toda a gravidez e desde então, né? Eu sempre trabalhei com maca no consultório. Sempre trabalhei com relaxamento, com reflexologia, esses pontos na cabeça, nos pés. E aí depois, na época também, eu fiz o curso do Reiki 1, 2 e 3. E aí eu integrei tudo no meu trabalho enquanto psicoterapeuta, né? Essa terapia holística. E funciona muito, e é muito rápido, e permite, né? Então, por exemplo, como eu trabalho dessa maneira, quando eu percebo que alguém precisa de um tratamento mais profundo, de psicanálise, ou alguma terapia comportamental também, porque tem muito a ver com o perfil da pessoa, o tipo de terapia. Aí eu encaminho. Então, eu funciono como se fosse um centro de diagnóstico e encaminhamento, né? Fico um período com as pessoas, e como eu sou uma pessoa muito dinâmica, que gosto de fazer bastante coisa, para mim funcionou bem esse tipo de terapia, porque eu consigo, né, trazer um alívio para a pessoa naquele momento, e aí nisso, como eu já disse no início, né, eu atendi muita gente com câncer, muita gente assim com quadros, né, de doenças crônicas, que tiveram também um alívio, que esse tipo de tratamento ele auxilia num suporte para a quimioterapia, para a diálise, para a hemodiálise. Então, todos esses tratamentos que são doloridos, que são traumatizantes, esse tipo de terapia ela alivia, ela tira o estresse da alma, é muito interessante. E eu não consigo ver, né, uma vida sem isso. O Yannick era pequenininho, às vezes ele estava com dor de estômago, dor de cabeça. Ele falava, mãe, faz mãozinha em mim. E aí a gente brincava que é mãozinha de luz. Mas é um termo assim que remete até, de certa forma, a algo místico, religioso, mas que não é, né? É algo que está ligado mesmo à realidade física, né? Independe de crença. Tem muitas pessoas de religiões que praticam, por exemplo, no espiritismo existe o passe, que é uma imposição de mãos. Na messiânica existe o jorei, que é também uma imposição de mãos e que a gente sente, né? Eu lembro que uma vez eu levei o Yannick pequenininho no centro espírita e ele fechou o olho e falou, nossa, mãe, parece uma chuva de luz. E ele é ateu, né? Hoje tudo, mas você vê que a pessoa tem essa percepção, né, porque existem fenômenos físicos acontecendo nesse momento, não é simplesmente, né, uma crença. A crença, eu acho que ela é como se fosse o fogo que alimenta a pessoa que está praticando. Então, assim, se eu tenho uma crença, se eu sou cristã, ou se eu sou Hare Krishna, ou se eu sou kardecista, ou se eu sou budista, essa conexão minha com essa dimensão religiosa, ela vai me trazer uma potência, né, de tranquilidade, de serenidade, que eu vou acabar transmitindo para a pessoa. Mas uma pessoa que é ateia e que vai se conectar, sabe, mentalmente com uma cachoeira, ou com a grandeza do cosmos, ou com a beleza de um filhote de onça, e trazer essas imagens enquanto está praticando isso, ela vai transmitir coisa boa também, né? Então, não é algo que seja dogmático,
é algo que realmente, né, ele faz sentido. Do mesmo jeito que os médicos, tem médicos de todas as crenças e tem médicos ateus, e todos têm né, a sua performance e a sua capacidade, independente da crença que traz, né? Então, isso é uma coisa que eu queria trazer também aqui para essa fala, né? Muita gente relaciona isso à religião e a outras práticas místicas, mas na verdade é algo que está mais próximo da medicina preventiva mesmo, né? E essas práticas místicas ou porventura religiosas que as pessoas que praticam possam ter são simplesmente detalhes da vida da pessoa que ela vai trazer e que ela vai incorporar ao ser dela na hora que ela está fazendo, mas não prejudicando, né, ou trazendo, ou interferindo no próprio ato dessa cura, né, dessa prática. Então é uma é uma discussão que eu gostei muito. É uma pena que a Mel não tenha conseguido. Não sei aí se o Eric volta e me diz se pelo e-mail ou vídeo que ela gravou chegou até aí. Vamos ver o que o Eric. Por enquanto ainda não chegou, mas chegando a gente ou coloca aqui ao vivo, ou então depois a gente coloca na página. Isso, a gente coloca na minha página, eu publico lá como complemento aí dessa live, né? Mas nossa, Mel, é uma pena, porque é graças a você que nós estamos nessa fala hoje, que você me procurou e queria falar sobre isso. Tem tanto a dizer, né? A gente combina aí um outro dia, ver como que a gente pode fazer isso. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês duas. E para quem acha isso tudo uma frescura? Tem um livro, Eric, esse primeiro livro que eu falei, que eu tive acesso, né, a esse tipo de prática, né, de cura com as mãos, da polaridade, na primeira página ele falava isso. Você precisa acreditar que a água existe para você mergulhar numa piscina e se molhar? Não. Você vai mergulhar numa piscina e você vai ficar molhado, independente de você acreditar no fato que a água é molhada ou não. E a mesma coisa dessas práticas, né? Independente de você acreditar ou não, e a gente vê melhoras com crianças, com bebês, com pessoas com Alzheimer, que não tem nenhuma, assim, para falar que é efeito placebo, que é efeito psicológico, né? Não existe, porque são pessoas que não têm a consciência e elas são beneficiadas. E aqui pela cidade, né, eu acho que todo mundo tem na família o caso de alguém que já fez terapia de reiki, que já foi tratada com homeopatia, que já teve, né, que já se utilizou de fitoterápicos, né, como, por exemplo, a maracujina, valeriana, né, alguém que já tomou ali um chazinho de erva cidreira para poder dormir, alguém que estava com dor de estômago e a avó deu camomila. São coisas a serem acreditadas, né? Do mesmo jeito que a gente acredita tanto, né? Todo mundo acredita tanto na medicina tradicional e tantos efeitos colaterais, né? Tantos problemas secundários que o uso excessivo desses medicamentos, né, de laboratórios aí eles acabam acarretando nas pessoas, né? Então, assim, essa também é a minha luta, que isso não seja visto, né, como algo, como charlatanismo, como algo que depende da crença de cada um. São terapias, são práticas, fazem parte da medicina integrativa, né, Bianca, que é o nome aí, e o SUS já reconheceu. O Jinshin Jutsu, por exemplo, a doutora Iole Lieberman, que é professora de Jinshin, ela trabalha no Hospital das Clínicas em São Paulo. Toda a parte de quimioterapia, existe terapeutas que praticam Jinshin trabalhando lá junto com os pacientes. Então, quando a gente olha para os centros mais desenvolvidos, as pessoas já perderam esse preconceito, né? E aí eu vejo isso como essa militância minha, né? Combater todo e qualquer tipo de preconceito aqui nessa cidade, seja em relação a terapias integrativas, seja em relação à raça, à LGBT, a
periferias, sabe? Todo esse tipo, sobrenome, eu sempre vou trazer isso, essa mania que Araras tem de perguntar de que família que é. É algo que eu quero combater com unhas e dentes, para que as pessoas todas se sintam olhadas e acolhidas pelo que elas são naquele momento, pelo olhar delas, e não pela roupa ou pelo sobrenome que traz no RG, né? Um dos preconceitos é esse, né? Que faz parte de uma máfia, né, de medicina. Olha, eu acho que a Mel está entrando. Estou vendo aí. Né? Então, a combater esse preconceito em relação de que a medicina, né, é soberana, sim, a medicina ela tem seu valor enorme, mas a gente precisa integrar esses outros saberes, né, que são saberes milenares e que vão trazer muito ganho para a sociedade, para o município de Araras. Né? Será que a Mel entrou? Érica, ela está aí? Não, ainda não. Bianca, e qual a sua resposta? Qual a sua resposta em relação a isso? Porque isso daí é algo que algumas pessoas pensam, tem prioridade, outras prioridades, mas só que a gente se esquece que antes de chegar na prioridade, que pode ser uma doença mais grave, poderíamos ter nos prevenido com terapias, com coisas diversas, não é isso? Exatamente. O yoga, por exemplo, né, Bianca, você podia falar mais sobre isso. Ele trabalha com todas as glândulas do corpo. Os chakras, os 7 chakras, na verdade, são as glândulas que regem o nosso sistema, né, fisiológicos, a ocitocina, endorfina, adrenalina, né? Tá tudo ligado, cada um ligado a uma glândula, né, Bianca? A gente está aqui comprovadas cientificamente, né? Então, a pessoa que acredita nos remédios e na medicina tradicional, ela está usando isso como referência, penso eu. Não uma crença, assim, né, solta. Então, se a OMS, por exemplo, trazendo esse contexto histórico, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, e aceita todas essas terapias e pede pesquisa sobre todas essas terapias, então existe uma racionalidade muito clara dentro de todas elas, né? E aí, assim, um conselho para uma pessoa que não acredita, mas está curiosa, experiencie. Faça experiência, né? Então, tem muita gente que precisa dessas vivências para, assim, escolher. E, assim, não tem como a gente escolher também se a gente não conhece, né? Como, assim, assim no âmbito que eu vivi muito, no parto. Ah, eu vou escolher cesárea. Tá, mas você sabe todos os benefícios e todos os perigos que, né, que uma cirurgia tão complexa traz. Então, vamos conhecer para depois poder escolher. Então, eu acho que é isso. A minha dica é: faça, experiencie, né? Pratique, vivencie com um instrutor de yoga, com uma aromaterapeuta, ou uma aromaterapeuta. Eu acho que é isso. E o yoga, é como a Adri estava falando, ele é incrível, né? É milenar a prática. Olha que incrível, olha só, a gente está desconstruindo muita coisa dentro desse diálogo, porque o próprio o Ayurveda ele tem escritos de 5.000 anos atrás que descrevem células, vírus, né? Olha que incrível, a gente é muito prepotente falar que a ciência explica tudo nessa vida, né? Então, o yoga trabalha todas as glândulas, expressão de todas as glândulas, como eu falei, para combater a adrenalina em momentos muito difíceis, você vai respirar e vai liberar endorfina, hormônios que vão regular o seu corpo, sua mente, né, suas emoções. E como isso não é potente? Não tem como não ser. Isso é comprovado, isso é vivenciado, é subjetivo também, não que seja só subjetivo, né? Experiências subjetivas, né? Então é isso que eu tenho para falar. Passa, entra numa casa que tem yoga, entra em qualquer lugar que pratique essas terapias, né? Ai, que legal. Eu vi que tem um comentário do Caio Silva, meu querido. Ai, é um jovem que eu conheço desde pequeno e que está aí, ó, me ajudando. Nossa, está travando, né?
Tá travando Tá um aqui. tá um Tá travando. pouco. É, eu vou ficar mais, vou ver se eu vou mais perto do Wi-Fi ali. Tá ventando muito aqui. Tá mesmo. E Bianca, deixa eu te perguntar uma questão que nós temos. Eu falei antes sobre um certo preconceito que tem, né? De fazer essas coisas e as pessoas acharem que não deva fazer isso daí. E, por exemplo, quem não tem condições de fazer agora, que não está ainda no SUS, não é? Por enquanto, aqui no nosso município. Nós esperamos que isso esteja, mas por enquanto existe alguma ONG, existe algum lugar? Não. Olha, da prática de yoga, por exemplo, existem professores que ministram aulas online, tá? E se quiser, pode entrar em contato comigo, tá? Eu posso direcionar ou eu posso enviar minhas aulas também, porque é importante. Acho que é um papel social também, né? A gente Principalmente disponibilizar nessa as época, né, práticas. Bianca? As pessoas estão passando por situações que não esperavam, né? É muito complicado, é complexa a situação. Mas é isso, é conversar, pode entrar em contato comigo que eu tô à disposição para auxiliar. É querer, né? A gente observa, a gente sabe quando a pessoa quer. E aí tem alunos que falam, olha, não tem dinheiro, e eu vou dialogar. Eu faço trocas com as pessoas, com que elas trabalham, entendeu? Então, que troca que a gente vai fazer nessa vida? As mais próximas do que a gente acredita, né? Então, é isso. Mas tem muita gente assim fazendo trabalho voluntário. Outro dia eu vi a Vilminha Montagnoli, que trabalha com reiki, com barras de axis, que também é algo muito, muito efetivo. O pessoal estava lá na Alara. Teve uma época que eu atendi também lá na Alara, que é a Associação Laço Rosa de Araras, né? Que atende mulheres com diagnóstico de câncer de mama, pessoas que acabaram de fazer cirurgia ou que estão indo para cirurgia, que estão na quimioterapia. E aí também lá tem maca, a gente teve uma época que eu atendia lá voluntário, uma vez por semana. Tem várias pessoas aí que estão fazendo um trabalho muito bonito. Então, mesmo no Face tem grupos e tudo. Então, vindo atrás e perguntando, a gente encaminha, né? Porque tem. Sim. E muita gente se beneficia, muita gente se sente bem, se sente zen, se sente em paz. E isso é muito importante, né, hoje em dia. E a gente vê, por exemplo, você falou da medicina antroposófica, né? A antroposofia é a filosofia que está por trás da escola Waldorf, que é uma escola que trabalha com o ritmo das crianças, com a conexão das crianças com a natureza. Eu tive experiência de ficar 1 ano e meio trabalhando no Jardim da Infância Waldorf, lá na França, de 2016, 2017. E é muito legal. E mesmo a agricultura biodinâmica, que é uma agricultura que não utiliza veneno e que produz alimentos saudáveis, são alimentos que são remédios, né? São medicamentos. Você, na verdade, você não está simplesmente comendo, você está se cuidando. Quando você come uma comida sem veneno, como hoje, né? O dia da agroecologia, as pessoas que estão aí plantando a Primavera, que é essa mulher maravilhosa, que agora ela faleceu ano passado, ou esse ano, ela criou, né? Tem várias pessoas aí que têm trabalhado, que têm construído essa ciência que é a agroecologia. Mas a Ana Maria Primavera é uma mulher maravilhosa, que ela descobriu que você plantando algumas árvores do lado de outros vegetais, de outros alimentos, uma combate o inseto que acaba comendo, que iria prejudicar. Então, assim, esses consórcios, né, para poder restaurar a terra, para a terra começar a ser uma terra viva novamente, e não uma terra judiada, né, por queimadas, por veneno, por colheitas contínuas. Então, você olhar para a terra e poder restaurar a verdadeira essência, né, que a Latinoamérica chama de Pachamama, né, essa terra-mãe que nos alimenta. E está tudo ligado, é uma coisa só, né? É uma coisa só a gente falar de valorização dos idosos, de valorização das tradições milenares,
tanto nas práticas, né, antigas, como no caso Tai Chi, Yoga, Kung Fu, tantas práticas que a gente sabe que são tão assim, né, que vêm ali de milênios, né, do Oriente, como essas práticas de cura mesmo, e de prevenção, e de cuidados paliativos, que é o caso, né, da quimioterapia, ou pacientes terminais, você poder usar essas práticas para que a pessoa tenha uma boa morte. É muito assim, a gente não está acostumado a falar sobre isso, mas o direito de morrer bem, o direito de morrer em paz, conectado com a família, em vez de estar ali atrelado a um monte de aparelho que não vai ajudar em nada, porque a pessoa já está no processo terminal. Então, essas práticas, elas ajudam, elas auxiliam a pessoa a fazer essa passagem, a fazer esse desprendimento, a olhar para trás e poder se orgulhar da vida que teve, reconhecer que chegou a hora. Então, tudo isso é um trabalho maravilhoso que está sendo feito por formiguinhas, abelhinhas, espalhadas aí pela cidade. Tanta gente que tem trabalhado com isso. Aqui em Araras é imenso o número de terapeutas. Eu espero que essas e esses terapeutas estejam assistindo, que assistam essa live, que possam, né, entrar aí e engrossar esse caldo dessa luta, para que essas terapias elas sejam integradas ao Sistema Único de Saúde Municipal, que a cidade só tem a ganhar com isso. E aí, Eric, e a Mel? Aí ela está upando o vídeo, porque daí a gente pode ver o vídeo dela, mas daqui 4 minutos. 4 Enquanto isso, minutos. por exemplo, eu tenho uma outra pergunta, como... A gente não para de falar, pode deixar a gente aqui a tarde inteira, né, Bianca? É um assunto tão apaixonante. Sim, é verdade. E como seria isso no SUS, Dri? Como você imagina isso no SUS? Olha, isso é uma coisa que a Mel vai trazer no vídeo, porque ela pesquisou muito. Essa é a militância da Mel. A maneira com que isso... A gente estava conversando sobre isso essa semana. Eu acho que seria a capacitação de quem já está dentro, dos profissionais da saúde, e já integrar a formação dos auxiliares de enfermagem, né, Bianca? Você está por dentro disso também, né? Isso, é nesse sentido mesmo. A priori, o menor gasto também é aproveitar as pessoas que já estão trabalhando, já são concursadas. Então, você pode entrar no site do Ministério da Saúde e, por exemplo, o curso de fitoterapia, ele está aberto para a população. Não é nem só para os agentes de saúde e quem trabalha nos postos. Então, muitos dos cursos são oferecidos pela própria instituição, tá? Então, a priori, é a profissionalização dessas pessoas, né? E aí tem outras verbas também ligadas à farmácia viva, como eu falei para vocês, que assim, é um bom dinheiro assim para criar uma outra relação com a terra também, né? Mas a priori sim, ou as pessoas de fora que querem organizar um espaço, né, dentro da instituição e escrever projetos, enfim, galgar algum tipo de retorno financeiro também, e acontece também. Então, são várias vertentes de como fazer. Tá? Exatamente. Essas duas são E as uma que eu conheço. informação que eu tive também é que aqui a cidade de Araras faz muito tempo que não abre concurso para profissionais da saúde. A maioria dos profissionais estão há anos aí. Então, assim, tem isso também, a possibilidade, né, de poder estar, mas isso depende da caneta, não depende do vereador, depende do executivo, né? Agora, algo que eu tenho sempre, quando a gente estava falando essa semana sobre alimento, dentro da live dos idosos, o mesmo das crianças, né, desse novo, do paladar, né, que o paladar está sendo distorcido por esses químicos que vêm em salgadinho, em miojo e tudo isso. Isso está afetando o paladar. E a gente está querendo sempre coisa mais industrializada, ketchup, maionese, mostarda,
né, Ajinomoto, todas essas coisas químicas, né, é um vício, do mesmo jeito que as pessoas se viciam em drogas, a gente se vicia em refrigerante, em salgadinho, em bala, em coisas industrializadas. E eu estava falando da importância de um convênio também, de uma parceria com a Escola Alberto Feres, que tem técnico de nutrição, e todas essas pessoas que acabam indo nas residências. Nós temos o pessoal da dengue, do controle da dengue, tem uma galera da prefeitura que já faz esse movimento de ir nas residências, de orientar, de conversar com as pessoas. Então, isso poderia ser incorporado também. Uma vez, né, que exista um movimento, que as pessoas consigam engrossar aí a nossa voz, porque eu vejo esse trabalho meu, né, enquanto candidata, e se Deus quiser, né, se vocês quiserem, se Araras quiser, se eu for eleita, desse trabalho de dar voz à sociedade, de dar voz à sociedade civil, de criar conselhos, né, de criar grupo das pessoas que trabalham com terapias integrativas da cidade, fazer reunião, ir lá cobrar, né, pegar a lei que já existe e forçar para que ela seja aplicada. Então, a gente vai, à medida que exista a vontade da população de se unir, a gente poder estar fazendo grupos nos bairros, nas igrejas, né, esses conselhos municipais, tudo isso acontecendo, a gente consegue, mas depende de uma união. E eu me vejo exatamente como essa ponte que liga, né, a cidade, assim, as pessoas da cidade, a população, aos políticos, aos vereadores, ao prefeito, aos secretários, né, poder estar ali enchendo o saco e descobrindo as brechas que não traga custo para o município, ainda mais um município que vai começar aí os mandatos em 2021, tão defasado por causa do coronavírus, né, da crise da pandemia e tudo mais. Então, é isso. Estou vendo que a Mel está mandando aí links. Eu gostaria que o Eric, se o Eric... Eu acho que o Eric tem a manha aí de compartilhar a tela, né? Isso, agora estou baixando o link que ela mandou. Ai, legal. E daí a gente... Aliás, a ponte que você falou, a gente pode usar como metáfora também, porque esse tratamento, quando se usado preventivo, ele também é a ponte para, ou seja, para não chegar naquela doença, né? Então, Sim, é toda uma na ponte. verdade, ponte da pessoa com ela mesma. Porque o que acontece ao longo dessa vida louca, desse mundo que é o lucro acima de tudo, a gente fica correndo, né, atrás do dinheiro, correndo atrás dos compromissos, correndo atrás do bolo de pagar boleto, correndo atrás de ter aquela roupa de mostrar algo. E quando a gente começa um movimento que a gente deixa de lado o que os outros vão pensar, deixa de lado, né, um modus vivendi, né, um modo de vida imposto por uma sociedade maluca, por um progresso doentio, a gente começa a voltar para a gente. Porque quando a gente volta para os avós, quando a gente volta para os antepassados, quando a gente volta para as técnicas milenares, a gente está voltando para a gente mesmo, a gente está voltando para as nossas raízes indígenas, negras, que sejam, orientais, ou mesmo europeias, ali do pessoal da italianada que tinha sua hortinha ali num canto. Então, esses saberes todos, né, o saber caboclo, caiçara, quando a gente resolve e escolhe que a prioridade vai ser isso, que a nossa prioridade é olhar, né, para as tradições, para os quilombolas, para os indígenas, para as minorias, para os idosos. A gente está olhando para a gente, porque todo o resto é algo opressor, é algo que nos tira de nós mesmos, nos distancia da nossa alma, do nosso coração, dos nossos saberes herdados. Então, poder estar voltando a olhar para isso é reintegrar. E essas práticas todas é sempre isso que a pessoa descreve, né? Quando sai de uma sessão de reiki, de barras, de jinche, de acupuntura, ou quando está fazendo um tratamento com floral, com homeopatia. A pessoa ela começa, ela se reconecta com ela mesma, ela se reconecta com a verdade interior dela.
E isso dá mais autonomia, isso dá empoderamento. Não é um empoderamento de coaching vindo de cima para baixo, eu sou forte, eu vou conseguir, eu sou melhor que os outros, eu vou ser a mais poderosa. Né? Isso aí é vago, é raso, porque vem de cima para baixo, vem do livro para dentro, vem do workshop de fim de semana para dentro, mas lá no fundo a gente está se sentindo ainda pequena, que não vale. Mas quando a gente resgata, né, os nossos ancestrais, quando a gente resgata as nossas raízes, em todos os sentidos, né, seja as raízes hereditárias ou de cultura mesmo, como as raízes das coisas plantadas no quintal da gente, né? As raízes de cura dos indígenas, né, dos negros. Então, isso tudo nos reintegra com uma serenidade interior e com um poder genuíno, um poder de eu sei de onde eu vim, eu sei onde eu estou desperta nesse momento, então eu sei para onde eu vou. Isso é muito importante, né? E aí, pessoal? Nossa, Adri, você me emocionou. Lindo! É muito resgatar da onde, para onde, né? A gente perdeu tanto essas referências, essas boas referências das avós, das pessoas boas que nos ensinam a luta da vida, que a gente fica perdido. E a única coisa que a gente busca é paz. E o que vai nos trazer paz? Quais ações que vai ter um sentido tão potente que vai me fazer ter paz e não estar mais doente, sabe? É muito precioso, precioso. Precisamos de referências e valorizar essas culturas tradicionais. A fitoterapia é algo que, nossa, enche meus olhos. Foi bonito de ver ela incluída assim dentro das primeiras 5 terapias. E muito potente, e muito raiz, muito Brasil, né? Porque são as plantas brasileiras sendo trabalhadas naquele momento e muito antes, há quantos mil anos aqui nesse território, essas plantas são usadas, né? Em prol da harmonia, em prol da paz, em prol a essas raízes bem firmes para as pessoas continuarem suas caminhadas com dignidade, dignidade. Exatamente. E essas plantas que a gente tem, né? A gente ouve falar também da biopirataria, né? Da Amazônia. Não é simplesmente as queimadas, mas existem laboratórios internacionais que dominaram ali trechos da Amazônia para poder explorar essas plantas, e isso é também uma pauta a ser levantada, né? Na questão do meio ambiente, na questão da soberania nacional. Né? Essa coisa que se diz, ai, o Brasil é nosso, eu sou brasileiro, eu sou patriota. Patriota do quê? Né? Quem é patriota está defendendo a Amazônia, está defendendo o Pantanal, está defendendo a queimada criminosa para fazer pasto. Quem é patriota está defendendo a soberania, né, das ervas medicinais, que a Amazônia é um berço ali de fitoterápico e tudo, que os laboratórios internacionais estão que nem hiena em cima da carniça, pegando e levando embora. Isso é soberania. Agora, ficar entregando tudo de mão beijada e fazer do Brasil um quintal para os Estados Unidos, né? Ficar pagando pau para Donald Trump, isso aí é se vender. Isso aí não é ser patriota. Então, esses valores também foram invertidos, tem termos que estão sendo usados, né? Então, ser patriota é preservar a cultura indígena, e essa é a nossa pátria. Ser patriota é preservar quilombo. Ser patriota é poder falar que vidas idosas importam e que se morrer pessoas idosas no coronavírus vai ser muito triste, sim. E que se tivesse feito uma quarentena, ou se tivesse um discurso mais cuidadoso do nosso presidente desde o início dessa pandemia, muita gente não teria morrido. Por isso que a gente se refere a ele como um genocida. Porque foi isso que ele fez. Ah, vai morrer, já está velho, como assim? E daí? E daí, ele dizia. Né? Então, assim, resgatar
resgatar o valor dos nossos idosos, resgatar o valor dos nossos povos originários, os indígenas, os caiçaras, os quilombolas, resgatar o valor dessa mulherada negra, mãe solo de periferia, que está segurando o Brasil nas costas, que está criando, que está deixando o filho com o irmão mais velho, pequenininho, para poder criar filho da classe média e da classe alta. Essas mulheres que estão na base de tudo, esses homens que são os lixeiros, os porteiros, e todas essas profissões que a gente não vive sem elas. Então, são essas pessoas que tem que ter. Eu me emociono mesmo, sabe? Porque essas pessoas, elas têm que estar no centro, elas têm que estar no centro da nossa roda de amor. A gente tem, enquanto classe média, sabe, enquanto quem teve oportunidade, chance e acesso à universidade e aos saberes, a gente tem que fazer um grande círculo de amor e pedir desculpa em nome da nossa raça branca e pedir perdão a todas essas pessoas que por séculos têm sido exploradas, desde a época da escravidão, e depois com subempregos, com trabalhos mal pagos, com INSS não declarado, que tem trabalhado aí de manhã à tarde à noite, criando as crianças de classe média alta, com tanto carinho, com tanto amor. Então, assim, esse é o caminho nosso. E quando a gente fala de terapia integrada, a gente está falando de tudo isso. A gente está falando até daquele benzimento com erva que a mãe preta faz ali no cantinho do quartinho da casa dela e que cura mal-olhado, cura quebranto. E isso é amor, muito além de religião, muito além de qualquer coisa, qualquer dogma. Isso aí é amor, isso aí é eletromagnético, isso aí é aromaterapia, sabe? Essas garrafadas de banho, tudo isso é medicinal. E a gente precisa, né, tá integrando isso, a gente precisa estar olhando para isso, tá valorizando isso. Como a gente olha ali nos países mais desenvolvidos, eles já estão resgatando isso. E a gente fica pagando pau para a Europa, para os Estados Unidos, só na parte negativa. E não vê tudo isso que eles já estão, Canadá, sabe, já estão fazendo. E a gente está ficando para trás. Então, eu quero sim, eu sonho uma Araras que não tenha mais caso de pedofilia, que não tenha mais preconceito, uma Araras que integre a medicina convencional com essa medicina integrada, integrativa, e nós temos leis já que estão amparando isso. E é isso que a gente precisa, e essa é a minha luta, por isso que eu falo, por nossas mães, filhas e avós, né? Cuidar das crianças, e como que a gente vai cuidar das crianças? Cuidando das mães, e como a gente vai cuidando das mães? Cuidando das avós, né? Se a avó está bem, está com saúde, ela está cuidando do neto, ela está podendo dar o amparo para essa mãe. Se a mãe está bem, ela está podendo sair de casa e voltar e tranquila, sem estresse, e acolher essa criança no colo, sem se irritar, né? E políticas de transporte, de saúde, de educação, de alimento, de alimento. Mas é isso, gente. Eu acho assim que, Eric, eu acho que a gente já se estendeu bastante. Qualquer coisa, se o vídeo não chegou, a gente compartilha depois aí na minha página. O vídeo chegou, Ah, a gente chegou? vai passar o vídeo, mas antes só um comentário. É muito bom ouvir alguém expressar algo que nós sentimos, né? Então, tudo isso que a Adri disse é algo que vem da gente, então isso é muito importante, né? Eu vou Dei a tentar. Estou perto de vocês e que eu estou rodeada por vocês, porque a gente pensa tudo igual, a gente é uma tribo só, Isso né? é ótimo. Eu vou tentar compartilhar agora, tá? Tá bom. Mel, seja bem-vinda, mesmo que assim.
E parece que tá difícil hoje, hein? Tá dando, Eric? Acho que agora vai, né? Nós voltamos aqui. O vídeo deu um probleminha e nós acabamos, né, Dri? O vídeo deu um probleminha, mas a gente coloca o vídeo depois. Depois a gente deixa disponibilizado ali na página Adriana Desotti Fernandes. Isso. Olha, hoje eu acho que faltou sal grosso, arruda e alecrim aí, hein, Mel? Pois é. Gente, então, olha, já 1h30 de live, né? Já nos prolongamos bastante, mas pelo menos o povo viu a carinha da Mel, né? Quais as considerações finais, Bianca? Eu sinto muita gratidão por abrir esse momento, né? Eu acho que é um assunto assim de extrema importância, porque a saúde ela engloba tantas outras dimensões. Então, esse cuidado tão potente, eu acho que deve se colocar em pauta sempre, sempre. E que esse movimento continue, que a gente se junte com um monte de terapeuta e coloque esse carro para andar. Esse é um desejo que eu tenho no fundo do meu coração. Tá? Gratidão, Li. Obrigada, Eric. Obrigada, Mel, por fazer parte aí desse momento tão potente, tão especial. Eu queria agradecer vocês dois e agradecer muito a Mel, que puxou essa live, que puxou essa discussão, que é militante dessa causa aí das terapias integrativas no SUS. Então, é uma judiação que a gente não tenha conseguido. Vamos ver se a gente puxa uma outra live para poder só com a Mel aí. Deixa a Mel falando a hora inteira, porque é uma judiação. Ela tem muito conhecimento, muita informação, tem sido uma militante nessa causa, né, da integração das terapias integrativas da medicina integrada no SUS. Então, é muito importante que a Mel tenha o seu espaço de fala, e a gente vai dar um jeito. Mas eu agradeço quem está assistindo a gente, ou quem vai assistir depois pela live gravada, e agradeço muito aí ao Eric, que tem sido um braço direito aí nessa campanha minha
totalmente tabajara, sem recurso nenhum, e que está de boa vontade de coração, me ajudando tanto, né? E a Bianca também, aqui minha vizinha, curtindo, participando de todas as lives como ouvinte, comentando. Então, eu só tenho a agradecer a vocês e a Mel também, e a todo mundo que está aí, que está fazendo parte aí desse processo aí, né, de candidatura, e vamos ver para onde que nós vamos com isso, se vamos entrar, se não vamos, mas entrando ou não, a luta continua, é isso aí. Isso é o mais importante, né? O mais então, importante. Com certeza. Obrigado, Bianca, Dri, como sempre, obrigado, um abração. E Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite.